Nesse vídeo, vamos ver como foram as questões da prova da primeira fase da Sexta Olimpíada Brasileira de Biologia. Essa prova de 30 questões começa aqui com um texto um pouco longo falando sobre a espécie Elysia chlorotica, que é uma espécie de molusco, uma lesma marinha, que tem uma característica muito peculiar. Ela consegue incorporar cloroplastos provenientes de uma alga que ela se alimenta, que é a alga Vauqueria litoria. Então, ao se alimentar dessa alga, ela incorpora, né, ela pega os cloroplastos da alga e eles ficam ali estocados, né, nos tecidos dela, especificamente ali no trato digestivo dela. E ela, com isso, se aproveita do produto da fotossíntese que esses cloroplastos realizam. Portanto, ela é um animal que, para todos os efeitos, faz fotossíntese. Se você está acompanhando a série desde o começo, você deve lembrar que na prova da segunda fase da quarta OBB, a questão 99 falou justamente, né, sobre um tema que na época eu até fiz um comentário sobre, citando a lesma, né, até mostrei uma foto dela. A questão dizia assim: foi descoberta uma espécie nova de um ser vivo, essa espécie é autotrófica, indica o grupo taxonômico ao qual ela não poderia pertencer e o gabarito era metazoa. Ou seja, essa questão aqui dá a entender que metazoários, animais, não poderiam fazer, não poderiam ser autotróficos, né, não poderiam, por exemplo, fazer fotossíntese. E na época eu lembro que eu citei lá a lesminha, né, a Elysia chlorotica. O texto é um pouco longo, né? Ele ainda cita algumas coisas sobre herança, né? No caso, assim, as lesminhas, quando elas nascem, elas não herdam essa característica dos pais, né? Então, assim, uma característica que ela adquiriu ao longo da vida, ela não vai transmitir para os herdeiros dela, certo? Isso lembra alguma coisa, né? Herança de características adquiridas. Portanto, a lesminha, ela nasce sem os cloroplastos, e ela adquire apenas a partir da alimentação. No final aqui ele fala ainda também sobre transferência horizontal de genes, ele cita aqui um artigo que eu vou até colocar um link para ele na descrição, um artigo interessante, esse artigo aqui, ó, a transferência horizontal de genes, né, da alga, do núcleo da alga, né, para lesma fotossintética, Elysia clorótica. E se você não tiver saco para ler o texto, pelo menos clica no link para ver pelo menos assim as imagens que tá aqui, porque tem umas imagens lindas, olha só, que maravilha, né? Dá para clicar, dá para dar zoom e olhar bem de perto as fotos da lesminha em alta qualidade. Super interessante. Acredito que vale a pena dar uma conferida. E claro, dá uma lidinha no texto também, né? Porque, enfim, e no último parágrafo aqui do texto, eles terminam, né, falando: o que podemos extrair desses fatos é que o conhecimento não é estável e novos eventos estão sempre surgindo para quebrar com conceitos e ideias estabelecidas. Todos os dias a natureza nos surpreende. Enfim, pode ser uma menção, né, ao fato de que, pelo menos em uma prova, assim, em 2 anos atrás, né, eles tinham colocado lá que animais não podiam fazer fotossíntese, e agora, né, eles tiveram que fazer aqui uma errata, né, colocando aqui, literalmente, a história de um animal. Interessante isso, né? O conhecimento, especialmente nas áreas científicas, ele não pode ser uma coisa estática. Você não pode parar no tempo. Os materiais que você lê sempre tem que ser os mais atualizados, né? Você sempre tem que procurar se atualizar com literatura, né? Para você nunca ficar parado no tempo, porque senão você congela. E a biologia, enfim, a química, a física estão em constante modificação, né? Se você parar um mês de se atualizar, se você é um pesquisador da área, né? E você ficar um mês sem ler, talvez você já fique desatualizado. Isso é perigoso para quem trabalha, né, com pesquisa ou para quem elabora prova enfim, Olimpíada científica. Questão número 1. Ao explicar a ocorrência da fotossíntese nas lesmas do mar, do texto acima, pode sugerir. Calma aí, ao explicar a ocorrência de fotossíntese nas lesmas do mar, do texto acima, pode sugerir a um leitor incauto a seguinte pergunta: seria essa espécie de lesma um vegetal? Marque a alternativa que contém uma melhor resposta. Então, a lesma, apenas por fazer fotossíntese, ela seria um vegetal? Não, né? A presença de outras características típicas de molusco determina que essa espécie tenha maior parentesco filogenético com espécies animais do que com vegetais. Certamente, né? Ela é um molusco, ela tem toda uma linhagem, toda uma história evolutiva, ancestrais, certo? Então, assim, ela é um molusco, não é um vegetal. Ela não descende, né, diretamente ali de algas, muito menos, enfim. Então, não, ela não é um vegetal, ela é um animal. A questão 2 traz essa tabela aqui, né, com 4 processos. Aqui uma relação de fontes aceptoras e de fontes, né, e aceptores de hidrogênio. Portanto, ali um processo, né, que envolve aqui hidrogênios vagando de um lugar para o outro e, eventualmente, produtos finais. No processo 1, por exemplo, a gente tem aqui uma fonte de hidrogênio, suponho, ácidos graxos, o aceptor final desse, o que seria um elétron ou, né, um próton, oxigênio, produtos finais de gás carbônico e água. Isso aqui me lembra um pouco o metabolismo aeróbico, certo? O aceptor final dos elétrons é um oxigênio, a fonte da energia, né, do que vai surgir ali de moléculas orgânicas é um ácido gráfico que pode ser quebrado, né, para no final das contas ali ser oxidado, né, para que o oxigênio em gás carbônico e água, né? Isso aqui parece um metabolismo aeróbico. Na 2 a gente tem aqui glicose e ácido pirúvico atuando ali de alguma forma, né, formando ácido lático. Isso aqui parece fermentação lática, né, que é um metabolismo anaeróbico. Vê que não tem oxigênio envolvido. Processo 3, água e gás carbônico resultando em glicose. Isso aqui está parecendo fotossíntese, né? E no 4, glicose e oxigênio, também um metabolismo aeróbico, resultando ali em gás carbônico e água, né? Mas aqui no início tinha a glicose como a fonte ali, né? Primordial.
Bom, feita essa análise, então, marque a alternativa que contenha, respectivamente, ou seja, na ordem que vai ser proposta, né, o processo realizado pelos plastídeos de Valquéria, não é isso? Valquéria, não confundir com Valéria. Valquéria litória, no interior do epitélio intestinal da lesminha, e o processo realizado pela atividade dos neurônios, células nervosas dessa mesma espécie. Bom, o que está acontecendo nos plastídeos é a fotossíntese, portanto eu diria que é o 3, né? Água e gás carbônico resultando em glicose. E o quarto, nos neurônios, a gente pensa aqui no metabolismo aeróbico, ok, de produção de energia, né, produção de ATP, mas que tem que começar obrigatoriamente com a glicose e não com fontes, por exemplo, mais complexas como ácidos graxos, porque os neurônios não conseguem, não têm, né, condição de colocar. Eu vou explicar por que que não pode em breve, mas basicamente tem em mente o que é o seguinte, que os neurônios teria que ser glicose e oxigênio gerando gás carbônico e água. Então, letra A, 3 e 4. Em tecidos normais, que não tecido nervoso, a comunicação entre os vasos sanguíneos e as células se dá, né, quase que diretamente assim. Então, assim, é possível a passagem de moléculas mais complexas, como por exemplo lipídios, né, os famosos aqueles ácidos graxos que estavam lá na questão, direto para as células e as células podem se aproveitar, né, disso como uma fonte de glicose. Os neurônios, por outro lado, eles têm em volta dos vasos sanguíneos uma coisa chamada uma barreira sanguínea, né, do cérebro, blood-brain barrier. Enfim, basicamente o que ela faz é o seguinte, ela dá ali uma permeabilidade seletiva para os neurônios, que eles só conseguem passar por essa barreira a glicose. Outras moléculas mais complexas não conseguem alcançar o neurônio, né, a partir dos vasos sanguíneos. Portanto, o neurônio ele depende exclusivamente da glicose como fonte ali energética, né, para a produção de ATP. Essa aqui que é a explicação. Você consegue achar explicações mais detalhadas disso em livros de fisiologia, certo? Eu vou tentar colocar algum texto também na descrição, mas é fácil de achar explicações sobre isso aqui. Ó, qualquer pesquisazinha no Google você chega num artigo, em alguma coisa assim, ó. Açúcar para o cérebro, o papel da glicose na fisiologia, enfim, do cérebro. O cérebro dos mamíferos, né, depende da glicose como sua fonte principal de energia. E tem uma regulação, né, super apertada e super estrita do metabolismo da glicose e tudo mais. Enfim, eles vão falar algumas coisas aqui sobre isso. Tem uma parte aqui, inclusive, que aqui, ó, glucose uptake, né, que é a captura, né, a passagem da glicose para dentro do neurônio, que ele fala, né, a dependência do neurônio como um combustível obrigatório, né? Aí ele vai falar um pouco sobre a barreira, né, do blood-brain barrier. Vai falar um pouco sobre isso. É fácil achar, enfim, textos sobre isso, é um teminha interessante. Na questão 3, nós vamos ter aqui gráficos, né? Gráficos abaixo apresentam possíveis variações do valor adaptativo, favorecimento pela seleção natural, de 5 espécies antes e depois de uma associação com o plastídio da alga Valqueria litoria. Como aconteceu ali com a lesmina, né? Identifique a alternativa em que contém a espécie que, de acordo com o texto, deveria ser a lesma elísia clorótica. Então aqui tem os gráficos, eu vou dar uma ampliada neles. Aqui, ó, o valor adaptativo antes da associação com os cloroplastos e depois. Quem se beneficiou mais disso? Aparentemente foi o 2, né? A coluna 2 aqui, ó só. Depois da associação, né, entre as espécies, o 2 deu um salto aqui e ficou, né? Tem o melhor valor adaptativo, portanto, a lesminha seria a espécie 2. Questão 4. As células humanas possuem uma organela citoplasmática muito possivelmente adquirida através da endossimbiose com proteobactérias. Essas organelas são as mitocôndrias. Não esquece isso, isso aqui é um tema aparentemente recorrente, né? Cai, assim, já caiu em várias provas. Eu sempre menciono e sempre mostro essa imagenzinha aqui, né? Possível, um cenário possível, né? Da origem das células eucariontes, tanto as células animais quanto vegetais. Então aqui uma alfa-proteobactéria, né? O gene dela se associando ali com uma protoeucarionte, uma célula protoeucarionte, né? Então, assim, um ancestral, gerando ali as mitocôndrias. E aqui, do outro lado, né, uma cianobactéria, em associação com também uma célula que já tinha mitocôndrias, né, mas ali dando origem, então, aos cloroplastos. Questão 5. A obtenção de plastos a cada geração do molusco devido à ausência. Devido à ausência, isso aqui tá errado, não tá? Eles colocaram A do verbo haver aqui. A ausência de herdabilidade dessa característica refuta os princípios evolutivos defendidos pelo evolucionista, o famoso Lamarck, né, que falou lá sobre a teoria do uso e desuso das partes e herança de características adquiridas. E, enfim, a lesma adquire a característica cloroplastos ao longo da vida dela, mas ela não transmite essa característica para os filhotes dela. Portanto, né, a gente pode fazer aqui um contraponto, né, a esse postulado de Lamarck. Questões 6 a 9 tem aqui um textinho que diz o seguinte: E a chuva castiga os cariocas, São Pedro. Bom, não é bem isso que está escrito não, mas talvez um outro aí pegue a referência. É um texto que eu tô falando sobre, né, chuvas no Rio de Janeiro, o prefeito dando algumas desculpas esfarrapadas, enfim. Questão 6. O fenômeno El Niño vem assolando o país e é apontado como um dos responsáveis pelo desastre ocorrido no Rio de Janeiro no início do mês de abril do ano que teve essa prova, né? Nesse mesmo período, esperamos encontrar durante o fenômeno El Niño, o que a gente esperaria encontrar, né, de mudanças climatológicas? Resfriamento das águas do Oceano Pacífico? Não, é o contrário, né? O El Niño,
aquece as águas do Pacífico e a Laninha resfria as águas do Pacífico. Então, durante o El Niño, aumentos das chuvas na Amazônia, a gente espera, na verdade, chuvas na região sul-sudeste, seca lá na região da Amazônia. Secas comprometendo a produção agrícola na região sul? Não. A chuva vai cair um pouco mais intensa aqui na região sul-sudeste. D, aumento da flamabilidade da floresta amazônica. Se a gente pensar num cenário assim que vai estar mais seco lá para cima, podemos pensar que pode ter mais incêndios, né? E a diminuição da produção de energia na usina de Itaipu, que é aqui na região sul também, não, né? A gente espera que vai ter mais chuva, portanto, um aumento até da produção de energia, ou pelo menos uma quantidade, né, estável de produção de energia. Um cenário de estabilidade, portanto, decorem isso, né? El Niño, ele aquece as águas do Oceano Pacífico, chove na região sul-sudeste, fica mais seco lá para cima, né, na região norte e nordeste. Laninha resfria as águas do Pacífico. Enfim, e aí o que acontece no El Niño acontece o inverso no Laninha, né? Então vai ter mais seca aqui no sudeste, no Laninha, e mais chuva lá para cima. 7. Com o aumento das chuvas no Rio de Janeiro, o governo vem mostrando-se preocupado com a possível ocorrência de epidemias. Não é apenas a chuva que castiga os cariocas, né? Marque a alternativa que contém doenças transmitidas pela água contaminada que poderão ter aumento nas regiões alagadas. E eu sei que você tá doido para marcar a letra C, dengue, leptospirose, leishmaniose, mas cuidado, a dengue não é transmitida pela chuva, certo? Pela água da chuva. Na época de chuva tem mais dengue porque o vetor da dengue, que é o mosquito Aedes aegypti, vai ter, né, mais locais ali para ele colocar os ovos dele e vai procriar mais. Mas enfim, letra A, hepatite, ok. Água contaminada, né? Água suja. Leptospirose, ok. Urina de roedores, de mamíferos, né? E cólera também contrai, né? Por consumo ali de água contaminada. Perfeito. 8. Além das chuvas, as lagoas do Rio de Janeiro vêm sofrendo bastante há décadas com despejo excessivo de dejetos orgânicos. Como consequência desse despejo, são problemas comuns nas lagoas a questão da eutrofização cultural, né? Baixa oxigenação da coluna d'água, que acaba levando à morte ali de organismos, né? Como peixes, por exemplo, por conta da diminuição do oxigênio na coluna d'água e o peixe depende, né? O peixe que depende do oxigênio dissolvido na coluna d'água para respirar, ele acaba morrendo sem conseguir respirar. Olha a letra B que interessante. Grande proliferação de algas que utilizam diretamente esses nutrientes orgânicos lançados na lagoa, né, no seu metabolismo. As algas, no caso, vão se aproveitar no máximo ali de um nitrato, de um fosfato, né, para ajudar ali na fotossíntese, né, em outros processos ali. Ficou então um pouco estranho aqui. A mais correta seria a letra E mesmo, a baixa oxigenação. E lembrando que nitratos e fosfatos são componentes inorgânicos e não orgânicos. 9. Analise os itens abaixo. Tá, vamos direto para a pergunta, né, para não ficar assim uma coisa solta. Para evitarmos enchentes em grandes cidades, devemos propor a todos os agentes da sociedade as seguintes medidas, dentre essas 4 que foram aqui propostas. Então, para evitar enchentes, aumentar o assoreamento dos rios vai ajudar em quê? Em nada, certo? Evitar o depósito de lixo em rios? Ok, uma boa medida. 3. Aumentar a impermeabilização do solo? Seria melhor fazer o contrário, né? Permeabilização do solo. 4. Aumentar a coleta e estocagem de água de chuva em imóveis comerciais e residenciais. Uma ideia muito complicada, mas ok, né? Em algum nível ajudaria, talvez, né? Enfim, mas é uma ideia bem louca, né? 10. A polêmica em torno da construção da usina de Belo Monte, na bacia do Rio Xingu. Enfim, tem todo um imbróglio ali, né? Que se arrasta há anos. Tem toda uma questão ali ambiental, né? Estudos de impacto ambiental, e tem um conflito ali com, enfim, toda a região ali está sendo impactada por aquilo. Mas, pois bem, sobre as usinas hidrelétricas, não é possível afirmar que geram grande impacto sobre a flora e fauna devido à extensão da sua área de alagamento? A gente, na verdade, pode dizer isso, né? Isso aqui, na verdade, é um fato sobre usinas hidrelétricas. B. Geram problemas sociais, né? Com a translocação de moradores de suas cidades. Sim, é um dos conflitos que surge ali, né? Quando você vai alagar extensas regiões. Muitas pessoas acabam tendo que, né, migrar para outras regiões. C. Geram perdas imateriais a populações indígenas. Sim. D. Geram aumento do CO2 atmosférico graças à decomposição de matéria orgânica. Sim, também, né? Porque quando você alaga uma região ali, as árvores, né? Toda a vegetação, tudo que tinha ali de ser vivo vai morrer, né? Afogado e começar a se decompor. Isso acontece, então, num nível local ali. E a letra E. Geram mais gases estufa do que usinas termoelétricas do mesmo porte. Isso a gente não pode dizer, né? As termoelétricas, né, que utilizam carvão, combustíveis fósseis, vão gerar muito mais CO2, muito mais gases estufa do que a hidrelétrica. Questões 11 a 15. Tem aqui um texto sobre futebol, falando sobre Copa do Mundo. E a questão número 11, ela traz o seguinte: a explosão de um jogador, de um atacante, né, de futebol, exige grande geração de energia em um curto período de tempo. Então ele tá lá, né, andando normal, de repente ele tem que dar aquela corrida, né, aquele tiro, aquele disparo, para poder alcançar a bola e fazer o gol. E dentro do esquema aqui abaixo, marque a alternativa que contém as etapas, que serão as maiores responsáveis pela geração de energia do jogador sob essas condições. Então aqui a gente vai fazer uma relação entre esse atacante que tá ali, que de repente tem que dar um disparo,
para alcançar a bola e fazer o gol, com aquele metabolismo, com aquelas fibras musculares do corredor de 100 metros rasos. Lembra de uma prova anterior aí que a gente citou? Aqui, ó, segunda fase da terceira OBB, lembra? Tipos diferentes de fibras musculares. Os tipos de fibra que existem, né, são do músculo esquelético estriado, são fibras de contração lenta e fibras de contração rápida. E aí tinha duas questões aqui, né, falando sobre isso. As principais diferenças existentes entre as fibras de contração rápida e lenta é a questão da mioglobina, a quantidade de mioglobina e mitocôndrias presente em cada uma dessas fibras, né? E também tinha essa aqui, né, 3. Sabendo que os atletas de diferentes esportes possuem diferentes proporções dessas fibras, a melhor afirmativa que ilustra a comparação é: corredores de 100 metros rasos, assim como o atacante lá da questão, né, o jogador de futebol, devem possuir mais fibras rápidas. Sim, que são fibras anaeróbicas, certo? Lembrem disso. E os maratonistas, que são um esporte de alto rendimento, né, de alta fadiga, né, de longa duração, devem possuir mais fibras lentas, que são fibras aeróbicas. Depende ali de mitocôndria, né, metabolismo aeróbico forte. Então, o corredor de 100 metros rasos e o jogador de futebol, fibras rápidas anaeróbicas. Então, se o jogador de futebol vai precisar do metabolismo anaeróbico para as fibras rápidas dele, aqui ó, glicose, piruvato, 1, piruvato, lactato, fermentação lática, né, 3. Então, 1 e 3, letra D, seria a resposta certa. Os outros aqui, ácido graxo, acetil-CoA, ciclo de Krebs, ou a partir da glicose gerando acetil-CoA e ciclo de Krebs, tudo isso aqui seria o metabolismo, o 2 e o 5, né, aeróbico. Ainda no tema futebol, questão 12, embora a Bolívia não tenha se classificado para a Copa na África, uma grande discussão ocorreu durante as eliminatórias por conta dos jogos na Bolívia se darem em uma altitude elevada, né? Mais de 3 mil metros acima do mar. Essa preocupação se deve devido à rarefação do ar diminuir a geração de energia nas células do atleta. Isso aqui é um fenômeno que a gente reconhece, né? Quando você vai para as altitudes elevadas, né? Você precisa de um tempo de adaptação para produzir os eritrócitos, né? As hemácias, para você conseguir se adaptar, se aclimatar, né, ao ar mais rarefeito lá de cima e você poder ter então um rendimento semelhante ao que você tem no nível do mar. Então, os atletas que jogam no nível do mar, quando vão subir, têm que ter um período de adaptação para poder chegar lá, né, e não ter, né, problemas com o metabolismo. 13. Na musculatura de um atleta, sabe-se que a adenosina tem importante papel vasodilatador. A explicação do acúmulo de adenosina durante atividades esportivas prolongadas é: a grande demanda energética determina acúmulo de adenosina através da degradação de ATP, ADP e AMP, componentes aqui, né, do metabolismo energético. Um tema super complicado, vou colocar leituras sobre isso na descrição, porque é uma coisa difícil realmente de explicar, mas basicamente essa é a ideia. O ATP sendo o trifosfato de adenosina, né? Conforme você vai tirando os fosfatos, difosfato de adenosina, monofosfato de adenosina, e eventualmente sobra só o quê? Adenosina. Bom, 14. Atletas devem apresentar uma grande ingestão de carboidratos e proteínas devido, respectivamente, na ordem, né? A seu papel. Então, na ordem, carboidratos primeiro e proteínas depois. Então, carboidratos um papel energético e as proteínas um papel estrutural. Letra B estaria correta. Questão 15, a gente tem aqui a contração muscular, né, um sarcômero relaxado, as fibras aqui na quitina, a miosina, os filamentos, né, a linha Z, enfim, a banda H, toda aquela coisa lá do sarcômero, né, estudem a histologia, os componentes, né, do tecido muscular. Enfim, o sarcômero eventualmente contraído, o que mudou aqui? Teve algumas mudanças, né, a relação ali da quitina com a miosina, repara aqui que o H, né, a banda H, ficou mais curta, linha Z, enfim. Com base no esquema e em seus conhecimentos prévios, não se pode afirmar que, então tem 4 corretas e uma errada. Vamos lá. A concentração de cálcio é maior no retículo sarcoplasmático do sarcômero relaxado? Sim, isso aqui estaria correto, né? E esse cálcio seria liberado no evento da contração. A. Banda H diminuiu devido ao deslocamento da quitina sobre a miosina? A gente pode inferir isso, né, pela imagem, isso aqui estaria correto. C. A quitina e miosina fazem parte do citoesqueleto muscular, são componentes do citoesqueleto, certo? Os microfilamentos de actina, tem ali também a miosina, né, auxiliando junto. D. Esse processo demanda gasto de energia somente na contração? Incorreto. No relaxamento, né, da fibra muscular também tem o gasto de ATP, a utilização de ATP, né? Letra E. Sarcômeros relaxados têm maior comprimento do que os contraídos? Ok, a gente pode dizer que sim, né? Sobre a letra D, vou mostrar um GIF aqui, eu espero que funcione. Aqui, esse videozinho aqui é bem interessante, ele é rapidinho, né? Mas é pra dar uma ilustrada, né? Então aqui a gente tem, né, toda aquela relação que a gente estava vendo lá, né? Os filamentos, né? A actina, a miosina, o ATP, né? E o ADP. Vamos ver, assistir o vídeo pra gente ver, ó. Como é que começa, né? Bom, gostou o ATP, né? A miosina e a actina ali nessa relação da contração e eventualmente para relaxar, mas ATP sendo usado, certo? Curtinho, né? Simplesinho, bobinho. Eu vou colocar um link também para esse videozinho aqui.
É interessante dar uma lida sobre isso aqui. Vou deixar tocar mais uma vez, né, pra, enfim, ó, ponto. Portanto, existe gasto de ATP, uso de ATP tanto para contrair quanto para relaxar as fibras musculares. Lembrem disso. Analise o heredograma abaixo e responda às questões 16 e 18. Então temos aqui um heredograma. Aparentemente, olhando assim, né, de relance, parece uma herança recessiva, né, porque tem uma geração aqui que não apresentou a característica e na de baixo a característica surge. Então a gente infere uma herança recessiva. Não parece ter uma relação direta de sexos, então parece ser uma herança autossômica recessiva. Pode-se afirmar sobre a herança da característica em questão, que seria, a gente pode dizer que é uma herança autossômica recessiva. Então, lógica básica de heredograma, né? A característica não se expressou numa geração, mas se expressou na geração seguinte, possivelmente uma herança recessiva, né? Agora, se, por exemplo, o pai passa só para as filhas, né? Isso indica uma herança sexual, por exemplo. Né? Essas relações assim que a pessoa tem que pegar, né? Herança ligada ao X, herança, enfim, recessiva, dominante, tudo isso, a lógica vai estar sempre relacionada a isso. Questão 17. A probabilidade do indivíduo 8 ser heterozigoto seria de... Então a gente tem aqui um 8, né? Ele é filho, uma filha, na verdade, uma mulher, né? De um casal que é normal, não tem a característica, que são filhos também de um casal normal que não tem a característica. Então o 5 é filho desse casal, o 6 na verdade não é filho, né? Ele se casou com a 5, então o 5 é filho do casal normal, mas que aparentemente possui o alelo, né? E 6 veio de outro lugar, a gente não sabe o genótipo dele aparentemente, embora ele seja normal e ele teve um filho, ó, tá vendo? Afetado. Então ele também deve ser heterozigoto, né? Os dois aqui têm um alelo, mas não expressaram, mas um dos filhos deles expressou. Portanto, a probabilidade do 8 ser heterozigoto a gente pode calcular. Ó, a gente pode traçar o genótipo de todo mundo, é só pensar um pouquinho, né? Aqui, ó, esse aqui é um homozigoto recessivo, certo? Filho de dois heterozigotos. Por quê? Porque eles não expressaram a característica, mas ambos doaram um alelo recessivo para esse cara aqui. Então os dois têm o alelo, mas não expressaram, portanto são heterozigotos. A gente pode dizer o mesmo aqui. De 5, ele é um heterozigoto, porque ele não expressou a característica, mas ele teve um filho que expressou a característica, então ele tem o alelo. Necessariamente tem que ter, né? E 8, qual é a probabilidade dele ser um heterozigoto? Bom, a gente pode fazer esse cruzamentozinho aqui, né? Num cruzamento de heterozigotos, a gente vai ter aqui um homozigoto dominante, um homozigoto recessivo e dois heterozigotos. Então, no caso dele, no caso que é uma mulher, né? Como ela já nasceu e a gente sabe que ela não tem a característica, a gente exclui aqui o azinho azinho, porque ela não pode ser azinho azinho. Ela só pode ser azão azão, azão azinho, né? No caso, azão azinho. Então é 2 de 3. 2 porque é heterozigoto, né? E 3 porque a gente considera aqui que ela pode também ser azão azão. A gente não sabe. Então a probabilidade é 2 terços. Portanto, a lei 17, letra D, 2 terços. 18. A probabilidade do indivíduo 5 e 6 terem uma nova filha normal seria de... Dá pra calcular fácil também, ó. 5 e 6, ambos são heterozigotos, cruzamento de heterozigotos. Você vai ter 3 normais e um afetado, né? Embora desses 3 normais aqui, 2 sejam heterozigotos, mas eles vão ser fenotipicamente normais. Então, a probabilidade de ser normal é 3 quartos. Mas e a probabilidade de ser uma menina? De 1 meio. Então, 3 quartos vezes 1 meio, 3 oitavos. Portanto, questão 18, C, 3 oitavos. Questões de 19 a 30 tem um texto aqui um pouco longo também, falando sobre telomerase, né? O trio que recebeu o Prêmio Nobel em 2009, Liz Blackburn, Carol Greider e Jack Szostak, né? Eles fizeram diversas descobertas ali importantes sobre o funcionamento da telomerase e tudo mais. Bom, então só para mostrar aqui a cara dos três, né? Elizabeth Blackburn, a Carol Greider. A Elizabeth Blackburn, eu acho que na época ela já era da Universidade da Califórnia. A Carol, ela era orientanda, né? A Blackburn orientava a Greider no PhD dela. E o Jack Szostak, ele trocava figurinhas, né, com a Blackburn. Isso aí, cara, nos anos 80, muito tempo atrás. E da relação ali dos três, né? Eles conseguiram elucidar, né, o mecanismo da telomerase, da enzima telomerase, né, na reconstrução ali dos telômeros, que são uma parte do cromossomo que protege o DNA. Eventualmente, né, o desgaste desses telômeros leva ao envelhecimento celular. Isso tudo assim já estava bem compreendido. Especialmente a Carol Greider, né, no PhD dela, ela conseguiu elucidar ali o mecanismo, como isso acontece, e depois isso teve muitas aplicações. Então, repara só, desde os anos 80, sei lá, 70, esses dois aqui estavam trabalhando já nisso, e em 2009 eles foram receber o Prêmio Nobel, para vocês verem como que demora, né, até uma pesquisa realmente ser reconhecida como algo relevante, como algo que realmente trouxe, assim, algo impactante para a ciência. Eles esperaram ali uns 20 e poucos anos para terem essa pesquisa reconhecida e ganhar o Prêmio Nobel. E se você nunca ouviu falar de telômero na sua vida, enfim, não se assuste, isso não é um tema realmente muito recorrente. As extremidades dos cromossomos vai ter ali, né, a região que a gente chama de telômero, que é uma região que
ela é complicada porque conforme o DNA vai se replicando, né, nas mitoses, essa região ela vai ficando cada vez mais curta. E além disso, a própria replicação dessa região é muito complicada, porque na verdade ela depende dessas enzimas telomerase para conseguir fazer, né, nesse final do cromossomo e puxar a partir de um primer específico ali da própria enzima para conseguir fazer, né, puxar essa região. Então assim, é um assunto bem complexo, eu vou colocar leituras sobre isso na descrição, porque realmente assim, para explicar assim é bem complicado, mas tenha em mente essa relação aqui do telômero com o envelhecimento celular, né, com a senescência celular, a gente pode colocar assim, pelo desgaste dele, e essa função da telomerase como sendo fundamental para a manutenção desses telômeros, certo? E mantendo ali então a célula, né, com uma quantidade ali de proteção nos cromossomos, né, viável por mais tempo. Depois vocês podem ler o texto da prova com mais calma, porque ele explica bem aqui, né, a questão dos telômeros, como protetores das extremidades dos cromossomos, ó, as pontas dos cromossomos estavam protegidas por estruturas denominadas telômeros, mas foi a descoberta da ADN dos telômeros, que é aí que eles foram para o estrelato, né, necessita de uma cadeia molde pré-existente, enfim, bem complicado, um assunto assim, né? Aqui, ó, percebeu-se que o ADN não é total, o DNA, né, não é totalmente sintetizado cada vez que é duplicado, perdendo sequências todas as vezes que as células se dividem. Que esse telômero então vai ficando cada vez mais curto, enfim, um tema complicadinho. Leiam mais sobre isso depois. Questão 19. Marque a alternativa abaixo que apresenta a justificativa mais correta para que bactérias, em sua maioria, não possuam telômeros. Lembre que telômeros são estruturas que estão ali na extremidade dos cromossomos. Então por que bactéria não teria telômero? Elas têm um DNA circular, né? É um genoma circular, um DNA, uma fita de DNA circular que uma parte liga na outra. Então elas não têm extremidade do cromossomo delas, portanto não teriam telômeros. Talvez tenha ali uma ou outra exceção, né? Alguma bactéria que tenha ali um DNA solto assim. Mas assim, seriam exceções, exceções. Em geral, genoma bacteriano, um DNA circular, portanto não teriam telômeros. 20. Uma crença no inferno e o conhecimento de que toda ambição está condenada à frustração nas mãos de um esqueleto nunca mais impediram que a maioria dos seres humanos se comportassem como se a morte não fosse mais que um rumor infundado. Uma frase de Aldous Huxley. Me lembrou também uma tirinha que eu li uma vez. Uma tirinha clássica, Malvados, de André Dahmer. Proibidões malvadianos. Ser feliz, ser e viver por inteiro. A liberdade é a paz, a alma. A vida é para ser vivida, a morte é um mito improvável. Ele descendo num carrinho, né, e enfim, o trilho foi tirado. Esse aqui é o malvadinho, o malvadão, né, eles têm uma relação assim super conflituosa. Essas tirinhas do Dahmer, Malvados, são geniais. Tem já, assim, muito tempo que eu li isso aqui quando eu era garoto, assim. E, enfim, ele tem umas tiradas muito legais. Essa frase aqui eu acho que ele se inspirou naquela frase que a gente acabou de ler lá no texto, né? E o malvadão aqui dando a cereja do bolo, né? A verdade é um porco empalado no banquete da poesia. Geniais essas tirinhas. Procurem aí Malvados, de André Dahmer. Leiam porque é muito legal. Tirinhas clássicas, tirinhas muito legais, assim, um conteúdo cultural muito interessante, as sacadas, sabe, que ele tinha. Bem, se quisermos retardar o envelhecimento, devemos. Se quisermos retardar, né, o envelhecimento em geral, o que a gente deveria fazer? Se o envelhecimento vem por conta do encurtamento dos telômeros, se a gente aumentasse a atividade da telomerase, mantendo, né, os telômeros intactos por mais tempo, a gente retardaria o envelhecimento, certo? Agora, por um outro lado, se a gente quisesse matar uma célula mais rápido, a gente poderia diminuir a atividade da telomerase, né? E aí vem a questão 21, ó. Um medicamento capaz de inibir a atividade da telomerase seria capaz de reduzir a letalidade de doenças como câncer. Porque aí você matava a célula mais fácil, né? O câncer são células que estão se proliferando com muita velocidade, né? Se você então inibisse a telomerase nas células cancerosas, você mataria elas mais rápido e você poderia ter ali uma ferramenta para vencer o câncer de forma mais, enfim, 22. A telomerase, como toda enzima, é produzida a partir da atividade do. O gabarito aqui seria ribossomos, né? A gente tem que pensar ali nos ribossomos como o componente ali da célula, né? Que vai fazer a tradução das proteínas, né? A partir do DNA mensageiro. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado com esse toda enzima, porque nem toda enzima é produzida por ribossomos. Um exemplo de enzima que não é produzida por ribossomos, enfim, né? O próprio ribossomo, né? O RNA ribossomal, vamos colocar assim, o esqueleto, né? A coluna do ribossomo, ele é um segmento de DNA, um RNA ribossomal, que a gente fala, rRNA, e ele tem em si mesmo atividade catalítica. Portanto, a gente chama de ribosima, né? Então, é uma enzima que não foi produzida por ribossomos porque ela própria é o ribossomo. Apenas o RNA ribossomal que depois vai sintetizar ali proteínas, né? As proteínas ribossomais, vai montar todas as estruturas, né? Enfim, etc. 23. As divisões celulares são responsáveis também pela produção de células reprodutivas em diferentes grupos taxonômicos. A respeito dessa função, pode-se afirmar que, enfim, relação aqui de gametas. Letra E. Gametas podem ser produzidos também por mitose. Nem todo gameta é produzido por meiose. Apenas no nosso ciclo de vida, né, o ciclo de vida aplobionte de Plonte, que tem meiose gamética,
é que os gametas vão ser produzidos por meiose. No ciclo de vida aplobionte-aplonte, que tem meiose zigótica, os gametas vão ser produzidos por mitose. E no ciclo de vida diplobionte-diplonte, ou alternância de gerações, né? Vai ter meiose espórica, portanto, os gametas também vão ser produzidos por mitose a partir dos esporos. Enfim, né? Observe que a tirinha para questões 24 e 25. Tem aqui uma tirinha, né, do Gonzalez. O ratinho falando ali pro elefante, né? Desodorante, talquinho, pó para micose. Você é muito cuidadoso com seu chulé. Você também seria se tivesse um nariz do tamanho que eu tenho. Enfim. 24. Fungos são responsáveis por diversas doenças no homem. A respeito das micoses, marque a alternativa correta. Podem ser evitadas pela diminuição da umidade das áreas afetadas, uma vez que os fungos dependem de umidade para crescer, né, e se desenvolver. 25. Fungos também são presentes em produtos biotecnológicos. Dentre eles, aqueles que não é produzido pela atividade de fungos, a gente poderia colocar aqui os iogurtes, né? Que vão usar ali, na verdade, os lactobacilos, né? Bactérias. Agora, etanol, sim, pode ter fungos envolvidos. Pães e bolos, né? Saccharomyces cerevisiae, né? Para fazer ali a fermentação. Antibióticos, ok. Drogas, né? O próprio LSD. Alguns fungos ali vão ter o ácido lisérgico, né? E a partir dele pode se derivar a dietilamida do ácido lisérgico, acho que é alguma coisa assim, que é o famoso LSD, portanto também estarão envolvidos aqui em confecção de drogas sintéticas. Bom, questão 27, 26 e 27 tem aqui um textinho sobre influenza H1N1. O textinho vai falar sobre a chegada do inverno, né, trazendo ali preocupações sobre um possível novo surto na época de influenza H1N1, que atacou, né, o mundo quase todo em 2009. E, enfim, eles falaram aqui sobre algumas preocupações, né, relacionadas a isso. 26. Com o objetivo de se evitar a influenza H1N1, devemos ter os cuidados abaixo, com exceção de... Bom, lavar as mãos, né? Sempre é bom. Evitar roer unhas e colocar... Também é bom também, né? Evitar contato, né? Das mãos sujas com a face em geral. C. Vacinar-se contra a gripe comum. Aqui o gabarito colocou a letra C como correta, mas a gente tem que tomar um cuidado. Hoje em dia, as vacinas, né, elas são polivalentes, vamos colocar assim. Quando você toma uma vacina para gripe hoje em dia, você está se vacinando contra a gripe comum, contra a gripe H1N1, enfim, H2N3, dependendo de qual a cepa vai estar sendo mais importante naquele momento. Então eles vão fazer esse estudo, né, e vão desenvolver uma vacina mais adaptada para aquele momento. Portanto, é possível que você tome uma vacina para gripe comum e para H1N1 junto, na mesma vacina. A gente só tem que tomar esse cuidado, né, nesse sentido. Bom, 27. Os vírus influenza são compostos de RNA de hélice única da família ortomixovírus. Sabe-se que esses vírus se multiplicam sem a participação da transcriptase reversa. Isso aqui lembra alguma coisa? Para quem está acompanhando a série, deve lembrar que, na segunda fase da 5ª Olimpíada Brasileira de Biologia, eles colocaram na questão 32, né? A gripe suína causada por um vírus de genoma segmentado, de RNA, enfim. Os principais processos que levam à rápida mutabilidade, eles colocaram um gabarito que seria a recombinação entre os segmentos do genoma, né? E erros cometidos na transcriptase reversa durante a síntese do DNA do vírus. Então, questão 32, né, da segunda fase da 5ª OBB. Aqui o gabarito que eles tinham oferecido, segunda fase da 5ª OBB, questão 32, eles tinham colocado B, né? Colocando como se o vírus da influenza, da H1N1, fizesse transcriptase reversa. Então aqui acho que eles aproveitaram para fazer uma segunda errata, né? E recuperar aquele tema, que deve ter dado alguma controvérsia na época. Bom, pois bem, esse processo de reprodução viral ocorre através da RNA replicase. É o seguinte, os vírus de RNA, como por exemplo a influenza, eles vão ter uma RNA polimerase dependente de RNA, que a gente chama de replicase, né? Um teminha também vou colocar algum textinho sobre isso na descrição aí, para quem quiser se aprofundar um pouco, mas basicamente é isso. Então, assim, eles vão ter essa reprodução, né? O RNA do vírus de RNA é todo o genoma dele, né? E basicamente o vírus é o RNA, né? O resto é só a componente assim estrutural para proteger esse genoma. O vírus ele é um genoma ambulante. Ambulante a gente pode colocar, fica até meio complicado, né? Mas enfim, basicamente essa que é a ideia. Questão 28. Tecidos vegetais apresentam grandes semelhanças com alguns tecidos animais. Aqui vai ter uma relação, né? A alternativa é que não contenha um tecido vegetal e outro animal relacionados funcionalmente. Basicamente, eles querem assim, um tecido animal e um vegetal que você possa colocar assim, os dois têm a mesma função. Então, por exemplo, epiderme vegetal e epiderme animal? Ok, os dois têm a mesma função, revestimento, né? Vasos condutores vegetais e vasos sanguíneos animais. Sim, circulação, né? Condução de seiva, de sangue, enfim, fluidos. C. Colênquima vegetal e cartilagem animal. Tem também uma função ali que a gente pode colocar que é semelhante. Fica um pouquinho complicado, mas ok, dá pra aceitar. Esclerênquima vegetal, estrutural, né? Aquela coisa assim, estrutural robusto. E ossos animais, sustentação, né? Ok. Agora a letra E, subervegetal e meus músculos animais. Aqui a gente não vê uma relação muito clara, né? O suber é um tecido mais de revestimento, né? Tá mais ali na parte ali externa. E o músculo animal tem uma função ali, sim, de sustentação e de movimento. Então, assim, não dá pra fazer uma relação direta entre a função dos dois.
Questão 29. Estômatos são estruturas vegetais muito importantes para o controle das trocas gasosas e da transpiração. Observe o gráfico abaixo encontrado para a evapotranspiração de plantas amazônicas. Basicamente é o seguinte, aqui no eixo Y a gente tem evapotranspiração e no eixo X as horas do dia. Então repara aqui, durante a madrugada, né, os períodos de noite, a partir das 6 horas até as 6 horas da manhã, a partir das 18 horas, né, melhor dizendo, até as 6 horas da manhã, não está tendo evapotranspiração. Quando chega ali por volta de 7 a 8 horas da manhã, começa a aumentar a evapotranspiração. E repara que tem uma diferença entre dias chuvosos e menos chuvosos. O dia menos chuvoso, que a gente infere que ele está mais quente, né, mais seco, repara como tem a evapotranspiração mais alta do que em dias chuvosos, né? Basicamente é isso que o gráfico está dizendo. Portanto, pode-se afirmar que a gente pode dizer, pela leitura do gráfico e a alternativa, né, que estava mais relacionada assim, durante a noite os estômatos estão fechados. Durante a noite, então, as plantas fecham os estômatos, então não tem índices, né, consideráveis de evapotranspiração no período noturno. E por fim, questão 30, plantas de uma mesma espécie de angiosperma, plantas com semente, flor e fruto, pode ser encontrada em florestas tropicais. Campos Cerrado, Caatinga, Pantanal, ou seja, é bem cosmopolita, né? Espera-se encontrar um menor número de estômatos na planta de qual desses locais? Menor número de estômatos significa que a planta vai querer transpirar pouco, né? Ela não pode se dar ao luxo de perder muita água. Então ela reduz o número de estômatos, muitas das vezes até reduzindo o tamanho do limbo foliar da folha, né? Até a dimensão, por exemplo, de um espinho, como acontece nas cactáceas, né? Que tem folhas transformadas em espinhos, o que reduz muito a transpiração. Então a gente pode dizer que no cerrado as plantas vão ter menos estômatos do que nas outras regiões. E com isso nós ficamos por aqui. Uma coisa importante de reparar é que nessas provas de primeira fase, além de serem provas mais curtas, né, 30 questões, elas são bem distribuídas em relação aos temas que caem, né? Tem pouco predomínio de um tema ou outro. É uma coisa que a gente pode, né, ver no final das contas, assim, fazer um agregado, né, dessas informações que eu estou colocando aqui e ver, né, cada um que estiver aí desenvolvendo sua estratégia de estudo pode dar uma olhada e ver, né, o que fica mais adequado em termos, assim, do que focar mais. Mas a gente vê que, assim, é bem equilibrado, né, bem sortido, geralmente, assim, uma questão sobre cada tema e é isso mesmo. Então no próximo vídeo a gente vê as questões da segunda fase da sexta Olimpíada Brasileira de Biologia.